Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 dessa revista. Estamos estudando a Santíssima Trindade. É o primeiro trimestre de 2025. Hoje, na lição 2, nós vamos estudar o Deus Pai. Esse trimestre é um trimestre muito interessante porque a gente está estudando uma das maiores e mais importantes doutrinas do cristianismo. Nós hoje temos 3 objetivos, que é reconhecer, entender e identificar. Nós vamos reconhecer biblicamente a identidade do Pai, vamos entender que o Pai revela-se plenamente na pessoa do Filho, enquanto ele está na Terra, e vamos identificar atributos e nomes que expressam a natureza do Deus Pai. Então, uma aula realmente muito interessante. Aqui na introdução já, a doutrina da Trindade é um dos maiores mistérios das Escrituras, mas está revelado. São 3 pessoas numa divindade. Na aula de hoje, então, a gente vai estudar a identidade, a revelação e a pessoa do Deus Pai. Aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. Para você que já está acostumando, você que vai no blog, apesar de que pouca gente está indo no blog, né? 1.500 pessoas em média assistem a aula, cerca de 80, 100 pessoas vão no blog, então quer dizer que é pouca gente, né? Quem vai no blog consegue ver isso que eu vou falar agora aqui. Toda vez que eu quero fazer um comentário e construir uma ideia melhor, mais alicerçada, eu grifo as palavras de verde. E aqui eu grifei de verde aquele de quem procedem o Filho e o Espírito. E outro grifo de verde. Ele é a fonte eterna da divindade. É essa ideia que eu quero melhorar, tá bom? O entendimento disso aqui. Jesus e o Espírito Santo procedem de Deus, mas não no sentido de origem. Jesus não tem origem, né? A segunda pessoa da Trindade não tem origem, como também a terceira pessoa da Trindade não tem origem. Se nós acreditarmos que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, procedem de Deus, no sentido de se originarem em Deus, então a gente não acredita em Trindade. Porque para a gente dizer que acredita na Trindade, a gente precisa acreditar que na eternidade sempre existiu, sem início nem fim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a gente não acreditar assim, que antes da criação era Pai, Filho e Espírito Santo, e depois da criação será Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas que comungam, que subsistem, que participam de uma mesma natureza, e essa natureza é que é Deus. Se a gente não acreditar assim, então a gente realmente não entendeu e não acredita na Trindade do jeito que tem que ser. Então, como é que o Filho e o Espírito procedem de Deus? Eu estou explicando a introdução, tá bom? Dei um grifo de verde porque o comentário da introdução traz essa ideia. E pode passar uma ideia errada, de que o Espírito e Jesus procedem de Deus. E outra coisa que eu não concordo aqui nessa introdução é que o comentarista diz que o Deus Pai é a origem eterna da divindade. Ele não é. Ele não é a origem, ele participa da divindade. A divindade é a característica dessas 3 pessoas. A divindade é a essência dessas 3 pessoas. A divindade é tudo que essas 3 pessoas manifestam. A divindade é o modo de ser dessas 3 pessoas. A divindade são os atributos dessas 3 pessoas. É como 8 bilhões de pessoas participando da natureza humana, como eu expliquei na primeira aula. Então, se eu disser que Jesus e o Espírito procedem de Deus no sentido de origem, que de alguma maneira alguém possa enxergar uma imagem de que Jesus e o Espírito Santo saíram do Pai e foram enviados, então isso aí reivindica uma origem, mas não é assim. Então, como que eles procedem do Pai? Porque a Bíblia fala em alguns momentos que ele usa o termo proceder, mas não no sentido de origem. Jesus, por exemplo, procede do Pai no sentido de geração, não de criação. A geração de Jesus é a encarnação do Verbo, quando ele é gerado no ventre de Maria, sua mãe, a escolhida. Aquilo ali é geração, mas o Espírito de Cristo, a pessoa eterna, a segunda pessoa da Trindade, já existia. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Já era, ó.
Pretérito imperfeito, como eu expliquei na aula passada. Sempre existiu. Era continuamente. E o verbo estava com Deus. Ou seja, na companhia de Deus, dentro da divindade, na companhia do Pai. É que Deus é chamado, né? É que o Pai é chamado de Deus no Antigo Testamento, invariavelmente. Por isso causa essa confusão na nossa mente. Mas quando nós nos referimos a Deus, a gente não deve pensar só no Pai, deve pensar nas três pessoas da Trindade. Ou então a gente não acredita em Trindade coisa nenhuma, né? Era Deus e estava com Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá vendo? Ó, é da mesma essência, da mesma natureza. Do jeito que o Pai é Deus, o Filho também era Deus. E o Espírito Santo se manifesta também como Deus, mostrando atributos de Deus. Tá bom? Então é assim que a gente deve entender. Como que Jesus procede de Deus? Por geração. Pela vontade do Pai, ele foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. É assim que ele procede. Não de origem, mas de envio. Jesus foi enviado para nós, para nos salvar. Como que o Espírito Santo procede de Deus? Também por envio. Mas aquele Consolador que eu enviarei, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Então é nesse sentido que procede. Nunca é no sentido de se originar. Tá bom? Por que que o Pai... Esse é meu entendimento, queridos. Se você achar que é muito para você, não precisa tomar para você. Mas acredito que se você amadurecer a ideia, você acaba concordando, tá bom? Eu disse para vocês que esse trimestre ia ser um trimestre difícil, porque eu ia falar coisas difíceis aqui. Esse trimestre é um trimestre de teologia de nível superior, não é coisa para criancinha, né? Então tem que ser adulto espiritual para entender esses conceitos aqui. Por que que eu defendo que o Pai não é a fonte da divindade? O Pai participa da divindade. É porque a divindade é a natureza, o modo de ser, as características, o poder, a essência do Pai. A divindade é tudo isso em relação ao Filho também. E a divindade é tudo isso também em relação ao Espírito Santo. Vamos ver se você entende melhor. Digamos que você encontrasse só Jesus. Aí você ia dizer, como Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Tá vendo? Tomé se refere a Jesus separadamente, individualmente, como Deus. Ele o chamou de Deus na mesma qualificação que chamaria o Pai. O próprio Jesus respondeu para Filipe. Filipe falou assim, nos mostre o Pai, isso não será suficiente. Aí Jesus disse, se você está me vendo, você está vendo o Pai. Então olha que é da mesma natureza, mesma essência, coigual, consubstancial e tudo mais. E se você tivesse a oportunidade de ver só o Espírito Santo, você ia falar a mesma coisa. E do Pai não precisa falar nada, que o Pai na Antiga Aliança, durante milênios, foi chamado de Deus Pai. O que implica dizer que ele tem a natureza e a essência. Mas essa natureza e essência não é só do Pai, é também do Filho e do Espírito Santo. Por isso que eu não gostei aqui da afirmação, ele é a fonte eterna da divindade. Não, não é o Pai que é a fonte eterna da divindade. Os três são. Os três têm essa divindade, porque os três têm essa natureza, tá bom? É assim que se entende a Trindade num nível mais alto. É preciso, querido. Nós nem começamos a aula direito ainda. Então, abra o seu coração. Se for preciso, para aí, para um minutinho aí e fala, Senhor, ora a Deus aí. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a entender essa doutrina. Porque em 2000 anos de história de igreja, nem todo mundo conseguia entender. Por que que eu entenderia num segundo? Então, me ajude. Eu também estou me esforçando, eu me esforcei muito. Eu dediquei muitos anos. Eu estudei teologia por 13 anos. E eu dediquei muitos anos para entender essa doutrina. Por isso estou passando desse jeito, tá bom? Então, no meu entendimento, não existe procedência, existe compartilhamento na divindade. Os três compartilham da mesma essência que é Deus, que é divina. Sabe qual é o problema do entendimento? É que quando a gente fala de essência divina, natureza divina, as pessoas tendem a imaginar uma quarta pessoa na Trindade. Deus não é pessoa. Olha o que eu estou falando, meu irmão. Deus não é pessoal. Deus é essência. Deus é abstrato. Porque Deus é o poder. Deus é a natureza.
As pessoas é que são pessoais. As pessoas é que têm personalidade. E essas pessoas detêm, cada uma em si, a divindade. Se você entender isso, se você aceitar isso, meu Deus do céu, você já é bacharel, você já é mestre em teologia. Se você aceitar isso, se você entender isso. A divindade é abstrata, porque ela é o poder, é a essência. Tá bom? As pessoas são reais. E na eternidade, antes e depois da criação, as três são de uma matéria simples, que em teologia nós chamamos espírito. Deus é espírito. Está afirmado textualmente. Mas e antes da encarnação? A segunda pessoa da Trindade era o quê? Era espírito também. Quando a gente diz é espírito, quer dizer a substância da composição da segunda pessoa da Trindade não é física como a nossa, é espiritual. E do espírito não precisa falar nada, né? Porque ele já é chamado de espírito. Tá vendo a grandeza dessa meditação? Então, a essência, a natureza, o poder, Deus, não deve ser visto como... E quando eu falo Deus aqui, eu não estou falando de pessoa, tá bom? Estou falando da essência deles. Porque Deus é a essência das três pessoas. Deus é aquilo que nós chamamos de essência das três pessoas. Então você deve enxergar Deus do jeito que você está vendo aí agora no slide, como se fosse essa esfera. E essa esfera aí, ela não é pessoal, ela é abstrata. Ela também não é uma energia só, mas ela é a essência dessas três pessoas. As pessoas, sim, têm pessoalidade e carregam características emocionais, espirituais e tudo mais. De outra forma, nós não poderíamos, de acordo com o que nós somos, ser semelhança de Deus. A nossa semelhança está em tudo aquilo que em Deus é abstrato. Se você não entende o conceito de físico e abstrato, abstrato é aquilo que existe, é real, é verdadeiro, mas não pode ser tocado. Diferente dessa revista, que é física. Tudo aquilo que é composto de matéria é físico. A revista é física. A essência, não. Comparando. As pessoas têm um morfo do grego, forma. A essência, não. Tá vendo? Então, a essência, a natureza, o poder é impessoal, mas as pessoas que carregam em si essa essência, essa natureza, esse poder, são pessoais. Tem uma forma, tem um morfo, tá bom? Esse morfo aí, essa forma, foi o que Moisés quis ver. Aí Deus falou assim, não vai dar para você ver, Moisés, porque homem nenhum viu a minha presença e sobreviveu. Aí mostrou para ele a sua glória, sendo vista pelas costas, o que já foi uma grandeza. Mas a forma pessoal de Deus não pode ser vista. Então Deus se antropomorfiza quando se revela. Deus se revela das formas que ele acha possível para não matar o ser humano. Porque a presença divina destrói a natureza humana, o corpo humano. O nosso ser, o nosso corpo não resiste à presença divina. Ezequiel, Daniel, João, evangelista do Apocalipse, todos caíram desmaiados aos pés da revelação que tiveram. Imagina ver a panê, a presença do rosto. Panê é presença no hebraico, diferente de Shekinah. Então, queridos, se quiser entender panê e Shekinah, assista esse vídeo aqui para eu não explicar, tá bom? É assim, então, que eu entendo a Trindade. Dentro dessa Trindade, que no meu entendimento é tudo isso que eu falei, nós temos a pessoa do Pai. É muito difícil para nós entender e aceitar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam iguais, que os três têm o mesmo poder, a mesma essência. A gente fala isso em teologia, até bonito falar, mas difícil mesmo é aceitar. Mas quando você entende, como eu expliquei na primeira aula, se for preciso, assista a primeira aula com calma, assim como um estudante mesmo, de verdade. Sem acelerar, sem pular. Se você pular, você perde o conceito. Essa aula de hoje, por exemplo, se você pular, perdeu tudo. Então, não pule a aula. Assista sequentemente, dedique tempo, tá bom? Como eu expliquei na aula passada, esse negócio de o Pai é maior do que eu, e outra hora Jesus diz eu e o Pai somos um. Jesus está querendo mostrar para nós que quando ele diz que o Pai é maior do que eu, ele está revelando só uma hierarquia funcional.
sem ser modalismo, né? Do jeito que eu expliquei na aula passada, tá bom? Quando Jesus encarna, claro que ele se torna menor do que o Pai, porque ele se esvazia da divindade e se enche da humanidade. Então, enquanto humano, enquanto habitante da carne, ele é mesmo menor do que o Pai. Tem que ser, porque o Pai continua completamente, continua com toda a sua essência divina, enquanto Jesus se esvazia e assume a natureza humana. É só por isso que ele diz que ele é menor do que o Pai. Mas antes da criação e depois da criação, coidênticos, coiguais, consubstanciais, participando da mesma natureza, da mesma substância. A substância é espírito, a natureza é divina. E agora a palavra-chave, que é Pai. Tenham paciência porque isso aqui é a pedido, viu? Pediram para eu comentar também a palavra-chave. Então vamos acrescentar mais comentário. E se você é estudante mesmo, com certeza você vai assistir a aula inteira porque você quer aprender. Se você for professor, então, meu Deus, aí é que você deve assistir mesmo para pegar os detalhes, ir lá no blog, imprimir a aula para pegar os detalhes e passar aí para a sua classe com toda a capacidade. Palavra-chave é Aba, Pai. Aba no aramaico, hebraico, e patir do grego. O termo Aba, então, é uma palavra que tem origem no aramaico, que era o idioma falado na época de Jesus. E patir é o grego para pai. Quando o apóstolo Paulo, nos seus escritos, usa Aba ou patir, é para mostrar, patir é para identificar o pai para os gregos e para os gentios. E Abba é para identificar o pai, a paternidade divina para os judeus. Porque os judeus não chamavam, nunca no mundo, jamais chamaram Deus de pai. Mas Jesus chamou. Jesus chamou. Vai ter umas referências aqui que vai ficar para vocês lá no blog. Você vai poder consultar em grego transliterado e na versão ARC. Olha como que Jesus, por exemplo, se refere ao Pai. Marcos 14:36. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus chama o Deus Pai de Pai. Quando Jesus se refere ao Pai como Pai, usando a expressão Abba do aramaico, ali é filiação original, ali é filiação de verdade, ali não é adoção. Jesus é filho legítimo. Agora, quando Paulo usa o termo Abba para dizer para nós que nós não somos mais escravos do pecado, mas que agora nós somos libertos e agora somos filhos de Deus, ele está falando de adoção. Hyutesia. Ios, no grego, é filhos. Hyutesia é adoção de filhos. Paulo usa esse termo para mostrar para os judeus que agora em Cristo, e judeus gentios, né? Para mostrar que agora em Cristo nós somos filhos de Deus. E uma coisa interessante do ponto de vista jurídico é que a adoção faculta o direito de um filho original. Só pela natureza mesmo que não é, ou seja, não nasceu do ventre da mesma mãe, mas a adoção dá direitos de filhos. Por isso, vou deixar um videozinho que eu gravei numa explicação de uma das aulas aí, onde eu expliquei o termo tekna, que é filho, e ios, que é filho. A diferença é que tekna é filho por descendência, é a criança, até adolescência. Usa-se mais esse termo para significar crianças, adolescentes e tal. Ios é o filho de maior, o filho herdeiro, o filho capaz, o filho com todos os direitos. Por isso que iutesia é derivado de io, está no mesmo campo semântico, as duas palavras. Iutesia fala então de um direito de um filho adulto, de ios. Jesus também é chamado de Ios do Feu, filho de Deus, porque ele tem todos os direitos de filho, ele não é adotado. Nós, em Cristo, somos também chamados de Ios. Quando a Escritura quer nos mostrar como adultos e como aqueles que têm direito de adoção, então nos chama de Ios. E a palavra é iutesia, para adoção. Tá vendo o campo semântico aí?
uma palavra derivada da outra para mostrar direitos de filhos adultos. Já quando Paulo quer falar do carinho de Deus para conosco, então ele usa a expressão tecna, porque tecna reivindica carinho, reivindica amor, reivindica colo, reivindica cuidado, porque tecna se refere a filhos pequenos, a descendentes, sim, originais, a descendência de uma família, de um homem, mas são filhos pequenos que precisam de cuidado. Se você assistiu o videozinho de 3 minutos que eu deixei no card, na descrição, você vai entender esse termo. Paulo usa Abba para se referir a Deus em algumas escrituras. Por exemplo, Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Olha essa expressão, já que nós estamos falando da Trindade, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. E Espírito aqui está com letra maiúscula. Isso não quer dizer que Jesus, que é o Espírito de Jesus, na semelhança do Espírito do homem, no homem o Espírito é aquilo que está dentro dele, que o anima e que o torna vivo, né? E soprou nos seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Aquilo ali é o sopro do Espírito, a doação do Espírito que traz vida. Em relação a Jesus, e nesse texto aqui de Gálatas 4:6, não é isso que está falando, não. O Espírito aqui é Espírito com letra maiúscula. Então, o Espírito de seu Filho não quer dizer que o Espírito Santo fica dentro de Jesus, do mesmo jeito que o nosso Espírito fica dentro de nós. Nada disso. O Espírito de seu Filho, esse de é de origem. Ou seja, o Espírito que o Filho envia. Por isso o Espírito de Cristo é o Espírito enviado por Cristo. Então, queridos, a gente agora é filho. E aí a gente recebe o Espírito enviado por Cristo. Por isso eu comecei no início falando que eu não concordo muito com o procede lá, porque o procede meio que confunde, dá a impressão que é proceder de origem. Mas não é de origem, é de envio. E esse Espírito em nós clama Abba, o Pater. Abba, Pai. É pai, pai, tá bom? Não é papai, é pai, pai. Pai de Abba, pai de Patir. Pai, Abba aramaico, pai, Patir grego. É usada uma expressão dupla aqui, aramaico e grego, para atingir, tanto para mandar uma mensagem, tanto para judeus quanto para gregos. Os judeus não chamavam, né, o pai de pai. Foi o apóstolo Paulo que introduziu essa doutrina e foi revolucionária. Por que Paulo introduziu essa doutrina? Porque aprendeu com Cristo, que chamava seu próprio pai de Abba, de pai. E Abba é um termo carinhoso, né? Estabelece proximidade com Deus. Jesus, o Messias, chamar diante dos escribas e fariseus, diante do Gadol Cohen, do sumo sacerdote, dos Kohanim, chamar Jesus, chamar o pai de Abba, é uma afronta que não tem tamanho. Porque eles eram a nação escolhida e nunca usaram esse título, esse termo. A gente vai ver na aula de hoje que era sempre por codinomes, títulos, nomes que expressam a personalidade e a ação de Deus. Mas uma pessoalidade nesse nível aqui, chamar Deus de Abba, de pai, jamais. Isso aí era reivindicar uma coisa que um ser humano não podia reivindicar. Mas, como eles não entenderam que Jesus é o verbo divino encarnado, então eles não aceitaram isso. E não aceitaram a tal ponto que o crucificaram. Romanos 8, 15 e 16. Não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa escritura de Romanos é muito especial. E para encerrar aqui o comentário da palavra-chave, o termo Abba caracteriza muito bem o relacionamento de Jesus com Deus e o nosso relacionamento também com Deus, o Pai. Abba, Pai, Pater, Pai. Então, nós realmente somos filhos. O apóstolo Paulo explicou isso com clareza e Jesus mostrou também que era filho legítimo usando o termo. O texto áureo, Mateus 11 e 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Uveton patera tis epignoski, emi oios que oiam vulete oios apocalipse.
Nós temos dois termos aqui importantes, epignoske e apocalipse. Esse apocalipse aqui é o mesmo termo lá do livro do Apocalipse. Apocalipse é o termo que se traduz por apocalipse, revelação, que é o descortinar de alguma coisa. Para você entender o termo apocalipse, que está aqui no texto áureo, é importante você visualizar o que eu vou mostrar agora. Imagine alguma coisa atrás de uma cortina. Aí você abre a cortina. Quando você abre a cortina, você está revelando alguma coisa que fica atrás. E esse é o sentido de apocalipse, que é o que nós temos no livro do Apocalipse. O sentido do livro do Apocalipse é uma revelação, mas é uma revelação visual, é uma revelação real. Deixa eu mostrar para você o que é Apocalipse. Aqui a gente tem a revista, imagina que a revista seja a cortina. Quando eu tiro a cortina, você vê o que tem atrás. Isso é o sentido de Apocalipse. E o termo epignoske aqui, que é conhecer, uveton patera tis epignoske. Ninguém conhece o Pai. Ninguém. Quem conhece o Pai é quem veio de onde o Pai estava. É Jesus. E aí ele diz, ó, senão o Filho. O Filho conhece o Pai porque, como eu expliquei aqui no início da aula, eles participam da mesma natureza. Eles são coiguais, coeternos, da mesma natureza. Participam do mesmo poder. Então Jesus conhece o Pai mesmo porque eles são praticamente a mesma coisa. São distintos, porque cada um é uma pessoa. Mas são idênticos porque participam da mesma natureza, mesma potência, mesmo conhecimento, mesmos atributos. Até o final da aula nós vamos falar de tudo isso. Então ele diz assim, ninguém conhece o Pai. Quem conhece o Pai sou eu. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele que vai conhecer o Pai é aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai. E, queridos, esse conhecer não é um conhecer superficial, não é um conhecer por estudos, não é um conhecer teológico, é um conhecer empírico. Sabe o que significa o termo empírico? De experiência, de viver com, de participar com. Esse termo epignoske do grego, ele revela conhecimento pessoal, de relacionamento, de vida, de convivência. É uma coisa muito profunda, não é nada de superficial, não é nada acadêmico, não é nada teológico. É conhecimento de verdade. O Gadol Cohen, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas que ficavam fazendo cópia da lei o tempo todo, eles conheciam tecnicamente. Como eu conheço tecnicamente, como todos nós, vocês que estão assistindo a aula, todos nós conhecemos tecnicamente, por informação do livro. Mas Jesus não. Jesus sempre existiu com o Pai. É por isso que ele diz, ninguém conhece o Pai, eu conheço o Pai. Quem é que vai conhecer o Pai? Aquele a quem eu revelar a pessoa do Pai. E esse revelar, Apocalipse, é um descortinar. Tirar tudo que está impedindo o olho de ver. A revelação, então, aqui, não é uma revelação abstrata que se dá na mente. Olha, Deus falou comigo aqui, isso aqui. Não é isso aí, não. É revelar de mostrar mesmo. É revelar para ver mesmo. É descortinar para ver o que tem atrás da cortina. É uma grandeza que não tem tamanho, tá bom? Então, esse aqui é o texto áureo, na sua etimologia. Epignoske vem do grego gnosko, que significa conhecer. Conhecer com intimidade, com experiência. Não é nada intelectual, é coisa empírica. É de viver, de se relacionar. É conhecimento pleno mesmo. Então, e esse é o conhecimento do epignoske, que Jesus disse. Ninguém conhece, porque ninguém conhece plenamente como eu conheço. Mas aquele a quem eu revelar, esse vai conhecer com grandeza, com profundidade, além do racional. Vai conhecer no relacional. É coisa espetacular. E Apocalipse, né, é o descortinar. O termo apo significa retirar. E calipto significa cobrir, esconder. Então, apo
Calipto é descobrir, tirar a cobertura, descortinar. É retirar o véu, é descobrir alguma coisa, é abrir a cortina, aí ver o que tem além da janela. Todas essas notas extraordinárias que eu estou dando para vocês aqui está no nosso blog, na nossa aula. O link da aula está aqui na descrição. Clique, aproveite, copie, cole, imprima, leve para sua aula, porque o meu interesse é ensinar você, ajudar você, alicerçar você para que você ministre uma aula de qualidade na sua igreja, tá bom? Quando for no blog, clique no botãozinho seguir, siga o nosso blog. A leitura bíblica em classe está em Mateus 11, 25 a 27 e João 14, de 6 a 11. Leitura importante para você fazer aí. Tópico de número 1, a identidade de Deus, o Pai. Item 1, o Pai é o único Deus verdadeiro. No Shema Israel, no Shema, o Shema é a oração, uma das orações mais importantes do povo de Israel, porque reivindica a divindade do Pai, reivindica Deus como o único Deus verdadeiro. Olha, tem um abismo muito grande entre o modo como o judeu enxerga Deus e o modo como o cristão enxerga Deus. O cristão deve enxergar Deus de acordo com tudo que eu falei já aqui. Que tudo que eu falei aqui é o cristianismo real. Tudo que eu falei aqui é o que a igreja dos primeiros séculos acreditava e pregava. É o que a igreja católica acredita e prega. Não existe trindade católica, trindade protestante, tá bom? Esquece isso. Se você pensa assim, tá pensando errado. A trindade católica é a trindade protestante. É a mesma coisa. Nós combinamos, os católicos e os protestantes, entendemos exatamente igual a doutrina da trindade. Aliás, quem lançou a base foram os padres católicos, os patriarcas da Igreja Católica. A patrística foi que fundamentou tudo isso aí, tá bom? Então, não fomos nós protestantes já pegamos o conceito pronto, a gente só incorporou. Então, não existe duas trindades. Ah, mas o senhor explica a trindade como os católicos. É porque não tem outra, irmão. A trindade é a trindade, tá bom? Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla. Concílio de Niceia estabelece que o Filho é igual ao Pai. Constantinopla estabelece que o Espírito, o Filho e o Pai são da mesma essência, da mesma substância, iguais. Não existe outra trindade. Então nós falamos o mesmo idioma nesse sentido. Pai é o único Deus verdadeiro. Mas Israel não. Para Israel não existe Espírito como pessoa e não existe Filho como Deus. Não esquece isso aí, não existe. Então existe um abismo entre o modo de ver do judeu e o modo de ver do cristão. A oração do Shema, para o judeu, revela um único Deus, que é pessoal. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad, aí, no entendimento deles, é um único, é um Deus que não tem participação na sua pessoalidade e divindade. É só ele, o único Deus. Para o judeu, Jesus é um rei, é enviado, filho de Davi. Davi era rei, isso aí é política, tá bom? Então, o Messias que eles esperavam era um rei político. Senhor, restaurarás tu o reino a Israel nesse tempo? Olha a visão política deles. Eles estavam esperando uma libertação política para tirar Israel de debaixo da dominação romana. Para o judeu, o Messias é isso aí, um libertador. Para o cristão, o Messias é um salvador. Para o judeu, o Espírito Santo é uma força. Imagina que Deus é o sol e o Espírito são os raios do sol. Uma emanação, uma manifestação de Deus, mas não é pessoal. Para nós não, para nós é tudo aquilo que eu já expliquei no começo da aula. Então, no Antigo Testamento, Deus é visto como um só e pessoal, que se revela a partir dos seus nomes e pelos seus atributos. Já o Novo Testamento apresenta Deus como o Pai, essencialmente divino, e isso por várias vezes, identificado com o título de Deus Pai. Agora, aqui eu gostei muito desse comentário aqui do irmão, identificado com o título de Deus Pai, porque Deus é um título,
Porque Deus é a essência, Deus é a natureza, Deus é o poder das pessoas da Trindade. E esse poder, ele é abstrato, ele não é pessoal, ele não é como uma quarta pessoa na Trindade. Então, quando a gente chega na teologia de nível superior e começa a pensar como um adulto na fé e no entendimento da Bíblia, então a gente separa o Pai de Deus, porque Deus é a essência do Pai. Aí a gente separa Jesus do Pai, porque a essência é tanto do Pai quanto do Filho. E aí a gente separa o Espírito do Filho e do Pai, porque a essência é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Trindade. Então o Shema Israel identifica como os judeus enxergam, aceitam a divindade. É um único Deus, uma única pessoa. O Novo Testamento revela como que a cristandade entende a divindade. São 3 pessoas dentro de uma natureza. Nós temos Mateus 6 e 9, o próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina aos discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. Então, queridos, Deus é Pai no sentido de criador, de sustentador, de provedor, de cuidador. Ele age ministerialmente no início da criação como o Pai. A isso eu denominei de hierarquia de função. O Pai no início da criação é Pai porque ele cria, porque ele sustenta, porque ele estabelece, porque ele gera filhos, né? Isso aí é hierarquia ministerial. Ele assume esse ministério a favor da humanidade. Mas na eternidade ele não era pai de ninguém. Porque Jesus não existe na eternidade. O que existe na eternidade é a segunda pessoa da Trindade, que é igualzinha ao Pai. Em atributos, em pessoalidade, em poder, em substância e tudo. É difícil, não? Eu sei que é difícil. O Espírito Santo, na eternidade, é a mesma coisa. Os 3 são da mesma essência, da mesma natureza, são iguais. Agora, quando assumem ministérios na Terra, aí vem o Pai primeiro, agindo, criando, sustentando, educando, doutrinando, com a sua didática da Torá, de Neviim, os profetas, até chegar à plenitude dos tempos. Quando chega à plenitude dos tempos, o Filho vem então morrer no lugar do pecador. Aí, como ele encarna, a sua hierarquia funcional, nessa hierarquia funcional, ele é menor do que o Pai, porque ele encarnou. Depois, ele volta para o seu lugar, como Deus, na acepção da palavra, porque sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e morre pela humanidade. É claríssimo, né? Era Deus, se fez homem, volta a ser Deus. E o Espírito, divino, sempre, e age agora, já por 2000 anos, educando a igreja, fazendo a igreja lembrar das palavras de Jesus, sendo consolador, sendo advogado, e todas essas coisas lindas que o Espírito Santo é. Então, o Pai é isso aí. O Pai, ele é o primeiro na hierarquia funcional. Agora, o item 2 é tudo aquilo que eu já expliquei no início da aula, eu nem vou comentar aqui de novo. Caso você tenha dúvida, você pode voltar no início da aula. O Pai é a fonte da divindade. Não, o Pai não é a fonte da divindade. O Pai participa da divindade. Porque Pai só existe na hierarquia de funções, tá bom? Eu sei que é difícil aceitar o meu modo de entender a Trindade e de ensinar, mas eu não consigo ser mais claro do que isso, e eu acho que eu nem preciso. Porque todas as pessoas que se esvaziarem dos seus preconceitos vão entender nessa linha que eu estou entendendo. A Bíblia, queridos, foi escrita para nós entendermos Deus na linha temporal. A Bíblia foi escrita para nós, é a carta magna de Deus para nós. Por isso ela foi escrita de forma antropomórfica, mostrando Deus de forma antropomórfica, antropopática, antropomórfica, trazendo Deus à forma humana, aos conceitos humanos, para que a gente pudesse entender Deus, porque nós somos humanos. Jamais vamos entender o divino com mente humana. Por isso Deus, tudo aquilo que de Deus nós podemos conhecer é antropomórfico, é antropopático, em sentimento humano. Deus assume sentimentos humanos.
para que nós possamos entendê-lo. Os profetas, Moisés, os apóstolos, falaram de Deus com sentimentos humanos, porque era só assim que eles podiam falar, eles eram humanos. E só assim para nós entendermos, tá bom? O Pai não é a fonte da divindade, o Pai participa da divindade. Olha o gráfico aí. A divindade é a esfera e as 3 pessoas estão dentro dessa divindade. Então o Pai não é a fonte, o Pai está participando da fonte, porque a fonte é a divindade, é a esfera, tá bom? Não dá para ser mais claro. Então não vou nem comentar isso aqui, porque eu já comentei no início da aula. E o item de número 3, para a gente fechar o tópico 1, o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Nenhum conflito aqui, é desse jeito mesmo que é. E olha a declaração do comentarista. Ele se confunde às vezes, mas ele depois volta no contexto direitinho. Olha aí, ó. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, hierarquia funcional. Não é tudo que eu já preguei para vocês? Não é tudo que eu estou ensinando para vocês? A hierarquia é de função. Assim, o Pai opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Certinho, porque o Pai nunca se manifestou para a humanidade como ele realmente é. Jamais foi visto na sua essência, na sua forma. A humanidade não tem condição de suportar isso. Jesus foi visto porque Jesus encarnou, então veio a ser como nós, né? O fato de o Filho e o Espírito Santo revelarem o Pai e a ação do Pai nas suas ações, não implica em inferioridade. E isso não implica inferioridade, mas expressa a maneira como as 3 pessoas operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. Já falei claramente disso, né? O Pai no início, o Filho na redenção, o Espírito na consolação. O Pai proclamou as palavras criadoras, Salmo 33:9, o Filho as executou, João 1:3, o Pai planejou a redenção e o Filho realizou a redenção. Conforme o credo de Atanásio, nenhuma das 3 pessoas é antes ou depois da outra. Depois você pode pesquisar o credo de Atanásio, é o credo da igreja, tá bom? Aí depois a Assembleia de Deus adaptou para sua confissão de fé, mas o original é o católico, é o de Atanásio, tá bom? Sem preconceito, é isso aí mesmo que é. Toda a nossa origem cristã, toda a nossa base está no catolicismo, irmãos. O que houve foi que Lutero entendeu coisas essenciais da fé, que estavam sendo negligenciadas na sua época, e rompeu, né, com a Igreja Católica. Entendendo melhor, trazendo para um lado mais lúcido e tal. Mas toda a base teológica está na patrística. Tópico de número 2, o Pai revelado em Cristo. Item 1 do tópico 2, o Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai porque o Pai é o que nós temos em Mateus 11:25. Olha por que ele exalta o Pai. Porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sábios aqui é o grego sophos e entendidos, instruídos, é o grego sínetos. O grego sophos fala de inteligência, de educação, de formação, de academia, de ser acadêmico, de ser estudado. E entendido, sínetos, fala de cultura, de instrução. Significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados às pessoas que, por seu muito estudo, por seu muito conhecimento, se tornam soberbas, fecham seus próprios olhos, se tornam preconceituosas, acham que são os donos da verdade. Vocês viram com que autoridade eu já falei até agora aqui, né? Mas essa autoridade não é minha. Eu não estou sendo soberbo, não estou impondo nenhum conhecimento. Estou revelando o meu conhecimento das Escrituras, da Trindade, de como eu entendo. Cada um de vocês é que vai julgar se vai receber desse jeito ou não. Mas é assim que eu entendo. Vou morrer acreditando desse jeito. Tá bom? Porque esse entendimento se tornou muito claro, muito sólido, muito específico para mim. Mas isso não me torna arrogante. Se você se abrir e comungar comigo em espírito, se você assistir a aula completa e sentir as minhas palavras, você vai sentir comunhão comigo.
Você vai ver que aqui não tem hipocrisia, não tem soberba. Isso que eu estou falando tudo aqui não é grandeza, não é porque eu sei, não é nada disso não. É porque isso aí é o meu conhecimento natural. E eu passo ele com essa confiança que eu estou passando para vocês. Essa confiança com a qual eu passo meu conhecimento, isso aí se chama autoridade. E essa autoridade vem das escrituras. Existe sim uma certa tendência de quem domina qualquer área de conhecimento parecer arrogante. Mas parecer não é ser, tá bom? É bem diferente uma coisa da outra. Arrogância é uma coisa que a gente sente. Não acredito que você esteja sentindo nas minhas palavras. Então, Jesus, por que eu tenho esses insights, termo técnico secular para falar de inspiração, essas inspirações? Por que eu tenho essas iluminações? Será que não é porque Deus está na minha vida, não? E se eu fosse arrogante, ele não estaria, né? Então, falar com propriedade, falar com profundidade, não significa arrogância. Olha com que profundidade, com que sabedoria, com que grandeza Jesus falava. As pessoas até disseram dele assim, ele fala como quem tem autoridade. A autoridade dele era dele mesmo. A minha não, a minha é emprestada do texto bíblico. Né? A gente ganha autoridade porque deriva toda essa autoridade da Bíblia Sagrada. E glória a Deus por isso, né? Vou deixar aqui as notas do textuário, tá bom? Sofos, vamos ver aqui os termos. Sofos, sínetos e népios. Vou deixar o texto em grego, o texto em grego transliterado, e para você decorar aqui, separando esse texto em pedaços, para você que gosta de grego, decorar. Item de número 2, o Pai se fez conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Olha, aqui eu quero indicar para vocês uma série que eu gravei aqui no canal. Essa série é do nosso curso de Teologia Básico, que está aqui na descrição para você comprar, caso você queira. A série se chama Conhecimento de Deus. É teologia básica, mas ministrada com a mente de mestrado, tá bom? Que é a minha formação. Então você vai gostar muito dessa série, que é muito profunda, 8 formas do conhecimento de Deus, começando com onisciência. E aqui, olha o que está dito aqui no começo do comentário. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Nessa série vai ter um tipo de conhecimento de Deus que é conhecimento inato e imediato. Aqui, mediado, imediado. O conhecimento que Deus tem não tem mediador. Deus não aprende nada. Deus não é capaz de agregar conhecimento. Deus sabe tudo, de forma simultânea, arquétipa, perfeita. Nós não. O nosso conhecimento não pode ser imediato, sem mediador. O mediador do nosso conhecimento de Deus é Cristo. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus é o mediador do nosso conhecimento de Deus. Se você não viver em comunhão epignosque com Jesus, aquela comunhão que traz conhecimento e conhecimento empírico, conhecimento pessoal, conhecimento de vivência, conhecimento de relacionamento, você não pode dizer que conhece Deus, porque Deus não é conhecido tecnicamente. A gente tenta teologicamente explicar Deus, mas quando a gente sente Deus, acontece uma coisa potentíssima dentro de nós. A gente chora, a gente grita, aleluia, glória a Deus, a gente pula, a gente extravasa, porque conhecer intelectualmente é diferente de conhecer empiricamente. Jesus conhece Deus empiricamente e revela para quem o quiser conhecer. O Pai se faz conhecer através do Filho. Quando Jesus diz que ninguém conhece o Pai senão ele está falando de intimidade absoluta, né? Que eu já expliquei, dentro do conceito da Trindade. Se conhecem porque sempre existiram juntos. São coessenciais. O poder deles é o mesmo. A substância deles é a mesma. Todos os atributos deles são o mesmo. Olha só.
O Pai é um ser pessoal e relacional. Nós vemos isso por inferência no Salmo 46:10, Isaías 46:9. Só é possível conhecer Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. João 14:6, 1 Timóteo 2:5. O Filho, ele é o intérprete supremo do Pai, o único capaz de revelar a natureza de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer a Deus de forma intelectual, teológica, só por estudo, só por ler, esquece. Não vai acontecer. Você vai obter informações sobre Deus, mas não vai sentir a essência divina. Para você sentir a essência de Deus, você tem que falar com Ele. Você tem que ter relacionamento pessoal com Ele. É totalmente diferente. Se eu fosse parar aqui agora, abrir um parêntese para contar as minhas experiências pessoais com Deus para vocês, vocês iam falar, não precisa mais dar aula não, pastor, pode ficar só contando as experiências aí. De um Deus que fala. De um Deus que você pode sentir. De um Deus que responde. De um Deus que fala mais de um idioma. De um Deus que é pessoal. É maravilhoso. Mas eu não vou entrar aí nesse campo porque eu não quero deixar a aula, eu não quero mudar o nível da aula para o nível espiritual. Vamos ficar no nível teológico mesmo e de aprendizado, tá bom? Mas é isso. E, para finalizar o tópico 2, quem vê o filho vê o pai. No diálogo com Filipe, Filipe falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus disse para ele, João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai. Essa declaração aí de Jesus confirma a doutrina da Trindade. Ele estava dizendo para Filipe que é da mesma essência do Pai. A substância agora não era a mesma porque ele estava encarnado, né? O Pai continuou espírito, ele encarnou, mas a essência é a mesma. Jesus tem duas naturezas em si, verdadeiras, sensíveis, a essência divina e a essência humana, a natureza divina e a natureza humana. Quando ele encarna, ele traz essas duas naturezas. E Hebreus 1:3, olha o que diz, o qual sendo o resplendor da sua glória expressa a imagem da sua pessoa. Eu não vou gastar tempo aqui falando de Hebreus 1:3, porque eu vou deixar um vídeo para você assistir. Se você for no blog, vai ter o link. Só clicar no link do blog já vai abrir para você o vídeo. Cristo, a imagem exata de Deus. Explicando em hebraico e grego, para você entender com categoria em que sentido Jesus é a expressa imagem de Deus. A unidade entre pai e filho é de essência. Eles são inseparáveis porque eles participam da mesma essência, mas são separáveis porque são três pessoas. A essência une, a pessoa separa. Três pessoas, uma essência. Em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Não significa que é a mesma pessoa, significa que é a mesma essência. Tá bom? Lembra sempre daquele gráfico, ó, vou mostrar ele aí de novo para você. A esfera é a essência, as pessoas dentro da esfera. A esfera é a natureza, o poder. A pessoalidade é diferente, a pessoalidade está em cada pessoa. Então, toda a ação de Jesus, toda a expressão de Jesus aqui na Terra foi guiada, dirigida pelo Deus Pai. Jesus é chamado de a palavra de Deus, não porque a palavra que sai da boca de Deus ganhou um morfo, uma forma personificada, que seria Jesus. Pensar assim é entender que Jesus teve um início, teve um princípio. Jesus é a palavra de Deus no sentido de que ele porta as palavras de Deus, no sentido de que ele traz as palavras de Deus consigo, no sentido de que ele espalha as palavras de Deus, mas não no sentido de que ele seja a forma pessoal da palavra de Deus, ou que a palavra de Deus ganhou uma forma e essa palavra de Deus agora em forma pessoal seja Jesus. Não pode pensar assim, porque senão Jesus ganha uma origem, né? E ele não tem origem, ele é incriado, é coeterno com o Pai. E para a gente ir finalizando a aula de hoje, tópico de número 3, a pessoa do Deus Pai. Item 1, os atributos incomunicáveis do Deus Pai. Em teologia, nós chamamos de atributos as capacidades de Deus. Deus aí, se referindo às três pessoas. Deus aí, a essência, tá bom? O Pai tem os mesmos atributos do Filho, que tem os mesmos atributos do Espírito Santo.
Os atributos deles, que são incomunicáveis, são aqueles que ele não pode dar para o ser humano, porque o ser humano não pode receber. Vou deixar 2 vídeos aqui para vocês. Quem está no blog vai clicar no link que já vai abrir na hora, tá bom? Se estiver vendo só no YouTube, desce na descrição, você vai poder assistir esses vídeos. Imensidão e onipresença, atributo incomunicável, e 3 coisas que Deus não pode te dar. Vídeo rápido, interessante. Atributos incomunicáveis: autoexistência, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença. Nenhum desses atributos Deus pode comunicar ao ser humano. Não porque Deus não queira dar, é porque o ser humano não tem condição de receber. Nós não temos mais condição nenhuma de ser autoexistentes, porque a gente já teve uma origem e ela foi derivada. Né? Deus não, Deus existe por si. Deus é o motor da vida. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Esse estava é pretérito imperfeito que indica que sempre esteve com ele. Avaliação na gramática de português. Eternidade é aquilo que não tem princípio nem fim. Então Deus não tem princípio nem fim, e assim cada uma das 3 pessoas da Trindade. Imutabilidade. A imutabilidade de Deus não se refere ao fato de Deus não poder, ou não querer, ou não mudar de ideia, de plano. Não é isso não. Porque isso aí a gente vê ele mudando toda hora na Bíblia. Ele fala que vai matar alguém, aí a pessoa se arrepende e ele para, muda de ideia. Imutabilidade não se refere a mudar de plano ou de ideia. Se refere à essência, à natureza, à essência, o pensamento eterno, o conhecimento eterno é imutável. Não tem condição de mudar, porque Deus não aprende coisa nova. Deus não agrega conhecimento. O conhecimento de Deus é arquétipo. Arquétipo quer dizer perfeito, pronto, visto por antecedência, como sempre deveria ser, sem carecer melhoria. Então, imutabilidade fala da essência da natureza de Deus. Onipotência também fala da essência e da natureza. Ele é todo poderoso. Vai assistir a série dos 8 vídeos, que você vai entender tudo isso aqui. Aí é melhor. Onisciência, conhece todas as coisas ao mesmo tempo. É o primeiro vídeo da série Conhecimento de Deus que eu indiquei para vocês. E onipresença. Onipresença é a capacidade que ele tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem Jesus encarnado tinha essa prerrogativa, porque o corpo limitava ele de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, tá bom? No vídeo Imensidão e Onipresença que eu deixei para vocês aqui, você vai entender a diferença. As 2 coisas falam da capacidade de Deus de estar em todos os lugares que ele queira ao mesmo tempo, mas tem uma diferença entre imensidão e onipresença que você vai aprender no vídeo. O item 1, então, fala de atributos que ele não pode dar para o ser humano, e o item 2 fala daqueles que ele pode dar, atributos comunicáveis do Pai. Atributos comunicáveis são aqueles, então, que ele pode nos conceder. Aí a gente tem santidade, amor, fidelidade, bondade. Todos esses atributos ele pode dar, a gente pode experimentar. Quando a Bíblia diz não há ninguém bom senão um só, que é Deus, não está dizendo que o homem não pode ser bom. E para explicar isso eu vou deixar para você o vídeo Deus é bom o tempo todo. Mas vai valer muito a pena, hein? Com notas de grego, Jesus conversando com Filipe. Muito bom o vídeo. Santidade é um atributo muito exclusivo de Deus, mas que ele pode comunicar. Quando a santidade de Deus chega em nós, ela se torna santificação. Deus não precisa de santificação. Vou deixar um vídeo para você assistir na descrição. Porque Deus já é santo. Ele não precisa melhorar seu estado de pureza, de santidade. Nós, sim. Então, em Deus é santidade. É uma coisa já pronta, perfeita. Em nós é santificação, porque é um processo. O amor de Deus é o agape, o nosso é o philos. Vou deixar outro vídeo para você entender. É muito vídeo que eu vou deixar para vocês hoje aqui, meus irmãos. Se você é estudante mesmo, desça lá, porque cada vídeo vai explicar cada termo que eu mencionar aqui, e é para aluno mesmo de escola bíblica, para professor mesmo de escola bíblica, aluno de teologia, para entender em profundidade, tá bom? Uma vez alguém falou assim, mas o senhor indica muito vídeo. Eu falei, eu indico muito vídeo porque a aula é em profundidade, né? Se eu fosse explicar cada coisa, era 3 horas de aula. Então a gente indica uns vídeos para vocês assistirem. E se você for estudante mesmo, você vai assistir. Tá bom? Então esses são os atributos comunicáveis. Santidade, amor, fidelidade e bondade. Tem mais, mas a aula reivindicou só esses aqui. Aí depois, para finalizar a nossa aula de hoje, os nomes que revelam o Pai.
Os nomes de Deus, eles não tratam apenas da sua identidade, mas revelam a sua natureza, sua obra, a sua virtude, sua operação. Vamos entender uma coisa aqui? Isso aqui que o comentarista da revista está chamando de nomes, são codinomes, são títulos, são nomes usados por nós, pelo povo de Deus, para revelar o caráter de Deus enquanto fazia uma determinada coisa. Mas o nome pessoal de Deus é o tetragrama sagrado, Yud-He, Vav-He, Yahvé. Esse é o nome pessoal, aquele com o qual ele se revelou para Avraham Avinu, Abraão, nosso pai. Aquele é o nome pessoal. Os outros são codinomes. Quando ele é chamado de Yahvé Nissi, por exemplo, o Senhor é a minha bandeira, isso aqui era uma manifestação de Deus nos arraiais de guerra, o Deus que ia com o seu povo na guerra, o Deus que era o estandarte do seu povo na guerra. Quando a Bíblia chama Deus de o Senhor é meu pastor, tá falando, é um nome que se refere ao cuidado de Deus com o seu povo. E todas essas dezenas de codinomes que Deus tem, pode chamar de nome sim, mas é preciso entender que o único nome pessoal é Yahvé, tá bom? Os outros são nomes relacionais, são nomes que expressam a relação de Deus com o seu povo. Elohim, traduzido por Deus, apesar de ser um plural, reafirma o monoteísmo e revela a unidade e a pluralidade. Eu expliquei na aula 1. El Shaddai revela ele como todo-poderoso. El Shaddai, o todo-poderoso. Aí vem Adonai, que é o hebraico para Senhor, e Kyrios, que é o Senhor no grego, o termo Senhor grego, que era usado para reis e para a pessoa de Deus, do mesmo jeito que Adonai. Manifesta a autoridade de Deus como Senhor. Percebe que esses codinomes, eles revelam a natureza de Deus, mas não revela a pessoalidade? A pessoalidade é revelada no tetragrama, no nome Yahvé. Então é isso. Espero que essa aula de hoje tenha sido muito esclarecedora para vocês. Realmente não foi uma aula fácil, principalmente no início aqui, onde eu falei de coisas grandes, profundas, né, coisas de teologia de profundidade. Mas a gente entendeu bem na aula de hoje quem é o Pai e o papel que ele ocupa dentro da Trindade. A gente reforçou o conhecimento da Trindade e conhecemos de forma mais pessoal. Demos um close, né? Demos um zoom na pessoa de Deus dentro da Trindade e o conhecemos melhor. Verdade prática. Os atributos e a glória de Deus Pai se revelam por meio de Cristo e da ação do Espírito Santo. Essa é a verdade prática da aula de hoje. Aplicação. A aplicação é aquilo que você deve fazer, aplicar na sua vida depois da aula. Conheça o Pai. Viva em comunhão íntima com Ele. E comece a obedecer a sua vontade. E reflita o seu caráter. É isso que Jesus quer. E a conclusão. A vida eterna consiste em conhecer o Pai como o Deus soberano e criador, que, revelado em Cristo, nos adota e nos chama à comunhão profunda, não só com o Deus Pai, mas com a Trindade. É isso, meus queridos. Se você gostou da aula, compartilhe a nossa aula. Vai ser muito importante seu compartilhamento, seu like, sua inscrição, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, seja membro. É só clicar no botão Seja Membro aqui, vai aparecer 3 opções para você. Escolha a que for melhor e se torne membro. Se quiser falar direto comigo, escolha o nível consultoria. Aí você vai poder pegar o meu número de telefone que está na descrição desse vídeo aqui, me manda uma mensagem e a gente já começa a conversar. Você vai gostar de conversar comigo, eu também vou gostar de conversar com você. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. A nossa próxima aula vai ser O Pai enviou o Filho. Uma aula também muito importante. Fique com Deus e até lá.